Irmãos queridos, do fundo do nosso coração, o nosso abraço do nosso município vizinho, uma esfera mais baixa chamada Cascavel. É uma honra para nós poder vê-los mais uma vez em paz, em harmonia, relativos. Uma noite ímpar para nós, especial, como todas essas que nos proporcionam as circunstâncias da vida quando trabalhamos na seara do nosso Mestre querido Jesus. Uma noite especial asseguramos para vocês. Estamos trazendo hoje, para nossa alegria, está debutando na nossa regional, o nosso querido Alexandre Weber Brondani, que reencarnou nessa existência em Santa Maria, lá no centro do Rio Grande, em 1964. Vinculou-se à doutrina espírita em 2009. E a Sociedade Espírita que está mais afeto, onde presta seus serviços, é a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, a qual tanto a Luciana como nós pertencemos também. Expositor, então, será futuramente da própria CEPAL, como é agora da nossa regional. O nosso Alexandre é engenheiro civil e analista judiciário da Justiça do Trabalho. Ele nos propôs a trazer para cá, como eu falo tanto desta esfera iluminada, e o Manuel sabe disso, afinal de contas o Manuel me tem como filho querido há milênios, já deu para ver que não somos estranhos, né? Nos reencontramos nessa existência e estreitamos mais os laços ainda. O nosso Alexandre nos propôs trazer essa temática, endireita os caminhos da existência reparando teus enganos. Ele vai enfocar o aspecto, obviamente, do livre-arbítrio, onde a própria divindade se retrai e diz que nem ela realmente iria intervir no livre-arbítrio das suas criaturas. Então, o próprio Criador restringe o seu poder para trabalhar isso, para deixar nós aprendermos através das nossas escolhas, das nossas decisões. O Alexandre vai nos iluminar a respeito disso. Geralmente nós fazemos uma pequena provocação ao esposo. Ninguém escapa, nem eu escapo também das minhas provocações, né? Aqui há uma obra chamada Psicologia da Gratidão. Vocês podem ver que ela está toda amassadinha porque eu não a abandono desde que ela foi publicada. Eu esperava ela há muito tempo e a benfeitora realmente extrapolou nesta obra aqui. No bojo dela, ela aborda muitas vezes o livre-arbítrio. Nós selecionamos apenas alguns parágrafos para que o Alexandre depois amplie para nós essas questões. A benfeitora diz que em todo esse colossal edifício filosófico de natureza moral, ressalta os valores que dignificam a existência da vida na Terra, o natural esforço de cada criatura humana, cada um de nós, para a superação dos vícios ancestrais e a aquisição das virtudes, que são as realizações edificantes do processo evolutivo. Vencer vícios e desabrochar virtudes. Dica número 1. Todas as proposituras da vida humana estabelecem a ética do comportamento correto, em razão de outra lei, a de causa e efeito, que demonstra a harmonia em tudo, concedendo ao ser pensante, nós, o livre-arbítrio, mas também a responsabilidade em torno dos seus pensamentos, palavras e atos. Portanto, ou porquanto, sendo ele o semeador também, é o ceifador de tudo quanto em semente. Nunca vi tamanha lógica, nunca. Esse impositivo estabelece o princípio da consciência, da responsabilidade que abre campo para a instalação da culpa ou da tranquilidade, de acordo com o comportamento de cada indivíduo. Todos são livres para as condutas mentais, emocionais e morais que lhes aprouver. Podes fazer o que quiser, assim como das suas consequências. Indispensável, portanto, a manutenção da lei moral
que induz à conduta psicológica saudável. Maiores informações nós vamos ter agora com a fala do nosso Alexandre, porque ele tem algo a nos dizer. É importante que prestemos atenção nas mesmas. Muito boa noite, companheiros do Ideal Espírita. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o carinho com que fomos recebidos pelos membros da casa, as sempre bondosas palavras do nosso amigo Paulo Vanin. Espero que o tema escolhido, Endireita os caminhos da existência reparando teus enganos, possa ressoar na intimidade de cada um de nós. Antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, eu gostaria que fazer uma pergunta. Eu gostaria que erguesse a mão quem já errou, quem já se equivocou, quem já cometeu engano. Pode levantar a mão, sem medo. Nossa, todo mundo? Eu ia ficar preocupado se alguém não levantasse. Deve ser por isso, meus amigos, que errar é humano. Então, a sinceridade é uma grande virtude. Já iniciamos bem. Quando eu estava pesquisando o nosso tema, vi em um blog, uma pesquisa na internet, a seguinte indagação: se Deus é uma fábrica de espíritos, por que já não fomos criados todos prontos, perfeitos e acabados? Por que a necessidade de transitarmos pelo mundo de provas e expiações para depois irmos habitar mundos superiores? Trazendo essa pergunta para o nosso tema, se isso fosse verdade, não haveria necessidade de endireitarmos nada, porque nossos caminhos seriam todos perfeitamente retilíneos. Embora sejamos filhos de Deus, não saímos das mãos dele perfeitos. Ao contrário, Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, mas com condições de chegarmos à perfeição através de nossos méritos. E por que é assim? Porque justamente Deus quer o mérito da conquista. A vida, o dia a dia nos mostra isso. Damos mais valor àquelas coisas que a gente consegue com dificuldade, com esmero, com mais trabalho, com mais dedicação, do que aquelas que nos vêm prontamente, facilmente. Uma criança, ao término do ensino fundamental, não pode querer se formar mestre ou doutora, não é, professora? Como espíritos, fomos criados todos iguais, com as mesmas oportunidades de crescimento que nos serão apresentadas em momentos diversos da nossa vida. Se Deus criasse seres prontos, perfeitos e acabados, seríamos máquinas. E porque não somos máquinas, Deus nos deu o livre-arbítrio. E aí nós vamos ver que já começou o nosso problema. Na questão 843 de O Livro dos Espíritos, o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Se tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Aquela placa indica que nós sempre temos no mínimo duas direções a seguir. No mínimo duas direções sempre nós temos que fazer. A cada momento, a vida nos impõe escolhas, tomadas de decisão. Se estamos hoje aqui, se vocês estão aqui, é porque escolheram estar aqui. Alguém de vocês, além dessa, fez muito mais escolhas hoje, pode ter certeza. A vida é essa, vivemos o tempo inteiro escolhendo. A cada um... Desculpa, perdi o slide aqui. O livre-arbítrio nos permite agir da maneira que melhor nos aprouver. Porém, não olvidemos que liberdade implica em responsabilidade e que nossas escolhas influenciam diretamente em nosso progresso espiritual. O livre-arbítrio, quando mal empregado, conduz a erros e gera consequências que atentam contra as leis de Deus, que visam sempre a paz,
a harmonia e a justiça. E aí caímos na lei de causa e efeito, também chamada de ação e reação por alguns. O livre-arbítrio faz com que criemos consequências positivas e negativas. Não só negativas, mas construtivas também. A responsabilidade é o efeito, é a colheita daquilo que plantamos com o nosso livre-arbítrio. A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Se eu semear flores, vou colher flores. Se eu semear espinheiros, por certo, colherei espinhos. A cada um segundo as suas obras. Mestre Jesus, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Quando Jesus disse isso, ele já quis dizer que seremos o que fizemos, a nossa obra, o que fizermos agora, será o nosso futuro. Essa frase, a cada um segundo suas obras, é a manifestação clara da lei de causa e efeito. Se isso implica na responsabilidade, né? O que fizermos agora é o que nós vamos ter lá no nosso futuro, é a nossa obra do futuro, depende do que fizemos agora. Responsabilidade, eu digo, não só pelo mal que fizemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. E lembre-se, ninguém colhe o que não plantou. Mas se por um lado o livre-arbítrio nos faz cometer coisas boas, positivas, por outro nos faz também cometer faltas para com o nosso próximo. E essas faltas, ou o conjunto delas, torna, por vezes, nosso caminho tortuoso, nossa jornada cheia de altos e baixos, de desvios. É hora de rever nossos passos e endireitar nosso caminho. Todas as nossas ações têm consequências. E muitas vezes a reparação é necessária, exigindo reconhecimento do erro, arrependimento sincero e um firme propósito de mudar. A pessoa que comete um erro sem consciência de que está errando tem menos responsabilidade. As consequências de seus atos não serão tão duras quanto as de quem erra conscientemente, mas um erro é sempre um erro. Na resposta da questão 952 do Livro dos Espíritos, traz que as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem das faltas cometidas. O homem suporta sempre a consciência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta. É preciso a reparação. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. O homem é assim, constantemente o árbitro de sua própria sorte. Pode abreviar seu suplício ou prolongar indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade dependem da sua vontade de fazer o bem. Então, a nossa felicidade ou nossa infelicidade só depende de nós mesmos. Não adianta a gente querer procurar em outro lugar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e provas para o futuro que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não estamos condenados em absoluto em última instância. Sempre nós temos a faculdade de reparação. Deus, na sua infinita bondade, não nos condena irremediavelmente por aquilo de errado que fizemos. Se nós quisermos, nós podemos sempre reparar o erro. Na questão número 1000 do Livro dos Espíritos, podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Sim, em as reparando. Conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados.
podemos resgatar, através da prática do bem, o mal praticado em outras instâncias. No capítulo 6, Deus, céu e o inferno, o codificador discorre sobre a não existência de penas eternas. Não há um determinismo inflexível no planejamento reencarnatório. O objetivo do Criador é que cumpramos com sabedoria a sua lei. Então não é uma coisa imutável, né? Não existe esse determinismo inflexível, ou seja, está condenado e acabou. Não. Isso não importa para o Criador. O Criador, ele sempre nos dá uma nova chance. E o que importa é que cumpramos com sabedoria a sua lei. O sábio não se senta para lamentar-se, mas se põe alegremente em sua tarefa de consertar o dano feito. Vejam que os pensadores da antiguidade, é um vulto muito importante, quem não conhece, quem nunca viu falar, né? William Shakespeare, já nos diziam isso. Não adianta sentar para lamentar. O que importa é reparar o dano feito e seguir em frente. Podemos definir o arrependimento como a consciência de que fizemos algo errado, de que prejudicamos alguém ou a nós mesmos. Implica em dor moral, tão profunda quanto a natureza de nossas faltas e o grau de nossa maturidade. Quanto mais evoluído, mais sofre o espírito ao avaliar a extensão dos prejuízos que causou a si mesmo ou ao semelhante. O arrependimento não redime, é apenas o primeiro passo na árdua jornada da reabilitação, em favor da qual não bastam penitências, ritos ou rezas. É de fundamental importância que o mal seja reparado. Por isso, para os espíritos mais amadurecidos, o arrependimento é sempre marcado por profundas transformações a caminho de grandiosas realizações. Na história, temos vários exemplos de grandes vultos que sofreram uma transformação existencial, essas profundas transformações que fala ali, e que fizeram grandes obras para a humanidade, grandiosas foram as suas realizações. Eu vou citar para vocês 2 exemplos apenas. Vou contar bem resumidamente a história, né? Primeiramente de Paulo de Tarso. A história é muito longa, mas a gente vai só pegar o principal. Paulo de Tarso, que antes de ser Paulo era Saulo, que nasceu em Tarso, era um implacável perseguidor dos cristãos. Pediu ao sumo sacerdote, que era a autoridade religiosa máxima da época, permissão para ir buscar em Damasco, para ir a Damasco buscar algemados os seguidores de Jesus. Vejam, tamanha era a compaixão de Paulo de Tarso por Jesus e seus seguidores. Ele queria buscar algemados. Permissão concedida, ele foi. Na estrada para Damasco, a história é bem resumida, tá? Na estrada para Damasco, ele teve uma visão de Jesus ressuscitado. Ele viu aquele clarão que o deixou cego. Ele ficou cego, ele caiu do cavalo e ficou cego por 3 dias. Ficou também 3 dias sem comer e sem beber. Após, ele fez um relato da maravilhosa visão que ele teve a caminho, na estrada para Damasco. Ele fez um relato dessa maravilhosa visão e também já contou de como foi sua conversão. Vejam que ele, em primeiro lugar, reconheceu o seu erro. Ele viu que estava errado. Teve o arrependimento sincero e o firme propósito da mudança. Foi aceito pelos apóstolos e a partir daí começou a pregar em nome de Jesus, os ensinamentos de Jesus, por toda Jerusalém, onde ele era conhecido como perseguidor. Então vejam que mudança, né? Ele passou de perseguidor, né, a seguidor das ideias de Jesus Cristo e dos cristãos de modo geral. Foi para buscar os algemados, aí mudou da ideia porque teve essa transformação. O outro exemplo, também muito importante, é Simão Pedro. Simão Pedro teve o despertar da consciência quando viu que a previsão de Jesus se concretizou, que ele havia dito que ele o negaria 3 vezes antes de o galo cantar, naquela madrugada fatídica que antecedeu o Calvário. Ele preferiu negar o Cristo, preferiu negar para não morrer, porque se ele não tivesse negado ali naquele momento, ele também ia morrer ali naquele momento, mas ele preferiu negar. O que, né? Esse dia a minha filha falou assim: pai, como negar? É negar, né?
perguntavam para ele, mas você também era seguidor? Não, Cristo? Não, nem sei quem que é Cristo. E assim ele fez 3 vezes. E o Cristo havia dito isso para ele, né? E ali que bateu. Ali ele teve o despertar da consciência que ele viu que se concretizou aquela previsão de Jesus Cristo. Porém, Cristo sofreu a dor, o sofrimento que todos nós sabemos. A dor de Pedro foi diferente. Pedro sentiu a dor na alma. Pedro sentiu o peso da consciência, porque ele havia negado e traído a Jesus Cristo, a quem ele havia prometido fidelidade, a quem ele havia prometido amor. E considerando ainda que Pedro foi um dos primeiros a ser escolhido por Jesus, e ele traiu Jesus. A dor dele era muito grande, o sofrimento dele era muito grande, e aumentou ainda mais depois que ele viu Cristo crucificado. Entretanto, ele também reconheceu o seu erro, teve o arrependimento sincero e o firme propósito da mudança. A partir daí, desse despertar da consciência, dessa profunda transformação, ele passou a ser também um fervoroso seguidor de Jesus Cristo. Quando, mais tarde, diante do sumo sacerdote, ele foi ameaçado, porque ele estava difundindo aquelas ideias de Cristo, né? Ele foi ameaçado, e então ele disse: eu não vou mais cumprir a lei dos homens, para mim importa a lei de Deus, e daqui para frente eu vou seguir Jesus Cristo. Não deu outra. Ele foi também crucificado e morreu por isso. Aí, essa que é a grande diferença. Ele também, mas vejam, ele foi crucificado, mas ele enfrentou e conversou com seus algozes serenamente, tranquilamente. Fez apenas um pedido, que fosse de cabeça para baixo, pois não seria digno de morrer da maneira que foi seu mestre. Vejam que belíssimo exemplo que temos de despertar da consciência. Vejam a guinada existencial que ele sofreu, que ele fez. A transformação, tal como a do homem velho em um novo ser. Primeiro, Pedro negou Cristo para não morrer. Depois, morreu para não negá-lo. Será que algum de nós aqui já negou Cristo? Alguma vez? Já negou seus desígnios? Já negou seus ensinamentos? E será que foram apenas 3 vezes? Não precisam responder. Pensemos apenas no exemplo de Pedro. O arrependimento sincero constitui elevada conquista do sentimento humano. Sendo amadurecimento da razão e da emoção, surge após análise do erro e consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, atitude ou conduta em relação a outrem. O direito de errar é condição humana normal, mas prosseguir no erro significa primitivismo. Isso quem nos diz é a benfeitora Joana de Ângeles, através dessa obra psicografada por Divaldo. O direito de errar é condição humana normal, mas prosseguir no erro significa primitivismo, diz a mentora. À medida que o discernimento se dá ao ser a visão certa da vida, o arrependimento vem em forma de conscientização e responsabilidade. Esse discernimento aumenta com as experiências obrigatórias da vida, onde, pela reencarnação, a gente vai aprendendo novas lições e adquirimos mais sabedoria. Um dia todos nós estaremos livres de quaisquer enganos, mas enquanto isso, porque teremos aprendido, a lição por experiência. Um dia não erraremos mais. Aquela pergunta que eu fiz aqui no início, um dia não levantaremos mais a mão. Mas enquanto não tivermos nesse patamar, ainda estamos longe desse patamar, vamos tratar de ir reparando os nossos enganos de agora. Quando já adquirimos certos conhecimentos, olhamos ao nosso redor e nos estranha observar que certas pessoas não podem ver a loucura que seus atos vão causar. Quando para nós está certo, já é pacífico que vai ser um dano, mas aquela pessoa ainda não se tocou. Isso significa que a gente já está raciocinando em cima disso. É comum isso no dia a dia. Certamente isso também já aconteceu conosco. Façamos uma análise de consciência e veremos que num passado não muito distante, ou mais longínquo, aí vai depender do adiantamento de cada um, mas fazíamos coisas erradas e que achávamos que estávamos fazendo a coisa certa. Isso é bom,
é bom que a gente percebe isso agora, né? Que a gente, felizes somos nós que podemos perceber isso. Agora, com o discernimento mais apurado, com mais experiência, com mais sabedoria, como nos diz a mentora, a gente vê que aquilo realmente estava errado. Felizes os que já descobriram isso, né? Pois muitos ainda fazem errado e acham que estão certo. Eles não acordaram ainda, meus amigos, entendeu? É isso que eu queria que vocês parassem para pensar. A gente está numa condição, graças a Deus, né, que a gente já avalia que a gente já errou muito e que a gente pode consertar esses danos. Tem gente que nem sabe que está errando ainda. Ele não irrompe, de repente, nos sentimentos de alguém. Isso caracteriza remorso, que logo passa, ou medo dos efeitos do mal praticado. Também é Joana de Ângeles que nos diz: quando a consciência desperta, o arrependimento honesto domina e busca meios para a reparação dos erros cometidos. Após o arrependimento, o dever de reparar. Meditação diária previne as ações infelizes e impõe-te a disciplina da vigilância e do amor. Amai e vigiai. O arrependimento é luz na consciência e a reparação é a consciência do dever em ação. Seja humilde para admitir teus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. A primeira glória é a reparação dos erros. Uma frase muito linda de Machado de Assis. Quantas e quantas vezes nos damos conta dos nossos erros, muitos deles horríveis, dos quais nem queremos nos lembrar. Bate o arrependimento e o desejo de nunca ter feito o que fizemos. Se pudéssemos, voltaríamos no tempo e tomaríamos caminho diferente. Mas agora que tudo de errado aconteceu, não vemos saída e pensamos em abandonar a vida, entregando-nos ao suicídio. Não nos perdoamos e nem achamos que seremos perdoados por aqueles a quem ofendemos. Porém, não podemos esquecer que se Deus é a justiça, também é misericórdia. Ele não quer a morte do criminoso, porque antes ali falou em suicídio, né? Ele não quer isso, mas sim a morte, né, do mal que há nele. Concede a todos nós renovadas oportunidades de reparação dos enganos e de crescimento ao encontro do seu amor. Se isso não acontecer aqui e agora, acontecerá no futuro e em outros planos de vida. Dessa forma, não se entregue ao desespero ante as faltas cometidas. Humildemente e arrependido, siga adiante desejando somente fazer o bem, confiando que Deus lhe oferecerá uma nova chance de conquistar a paz de consciência, que é o maior tesouro que podemos ter. Vejam que é o que faltou lá para Simão Pedro. Ele não tinha paz de consciência. Não tinha paz de consciência até que conseguiu ver, né, reconheceu, teve a transformação e mudou, né? Por quê? Faltava para ele paz de consciência, porque ele havia traído o amigo, o mestre, né? Negou o mestre. Esse slide é um pouco meio pesado, fala em suicídio, mas eu vou... tem uma historinha que ilustra esse slide. Havia um fazendeiro muito rico e um único filho, seu herdeiro. O filho gostava era de fazer festa e de ser bajulado pelos amigos. Um dia o velho pai, já em idade avançada, assim, né, ele era muito rico, chamou os empregados da fazenda e mandou lá num cantinho lá, construiu um galpãozinho, um pequeno celeiro lá, os empregados fizeram, e o próprio pai, ele mesmo, construiu uma forca de madeira, e nessa forca ele escreveu: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. Chamou o filho, né, chamou o filho e levou até o celeiro, e disse: meu filho, eu já estou ficando meio velho, eu sei que você dá muita importância para os seus amigos, tudo aquilo que eu construí você vai jogar fora um dia, você vai deixar nas mãos dos empregados e você vai perder tudo aquilo que eu levei uma vida inteira para construir. E daí eu quero que você me prometa, meu filho, se acontecer exatamente isso que eu fiz, essa forca aqui eu construí para você. Eu quero que você, meu filho, se enforque nela. Se acontecer exatamente como eu fiz, me prometa que vai se enforcar nela. Aí, né, o rapaz achou aquilo um absurdo, né, uma ideia assim, né, e imagina, isso é ridículo, né, meu pai e tal, não sei o que, mas para não contrariar o pai, ele falou assim: não, beleza então, deixa que eu me enforco, maravilha. Aí ele concordou então com o pai em se enforcar. O tempo passou, né, o fazendeiro pai desencarnou e tal como ele havia previsto, aconteceu. O jovem perdeu tudo, seus amigos,
Até a dignidade ele perdeu tudo mesmo. Desesperado e aflito, começou a refletir sobre como foi sua vida, né? Como eu fui um tolo durante minha vida. Nunca eu dei ouvidos ao meu pai. Se eu tivesse ouvido as palavras de meu pai. Se eu tivesse uma nova chance, né? Mas não, eu nunca dei ouvidos ao meu pai e agora parece tarde demais. Ele de longe viu o cantinho lá da fazenda, aliás, era a única coisa que havia sobrado. Sobrou aquele galpãozinho lá só e mais nada. Caminhou a passos lentos em direção ao galpão. Chegando lá, ele abriu a porta, viu a forca, né, o galpão tudo empoeirado. E lá estavam os dizeres do pai. Daí ele falou assim: eu nunca dei ouvidos ao meu pai enquanto ele estava vivo. Então, pelo menos agora que ele já não está mais aqui, que ele já partiu, eu vou fazer a vontade dele. Eu vou cumprir minha promessa. Colocou a corda no pescoço e deu, era mais alto assim, e deu o primeiro passo para se enforcar. Ele viu que apertou o pescoço assim. E logo ele caiu no chão. Não aconteceu nada com ele. A forca, cujo braço era de madeira e era oco, se quebrou. E ele caiu ao chão. Em cima dele caíram, o que vocês puderem imaginar. Caiu esmeralda, diamante, rubi, caiu tudo quanto é pedra preciosa. Uma riqueza imensa caiu em cima dele. E um bilhete, junto tinha um bilhete. O bilhete dizia: esta é sua nova chance. Eu amo muito, do teu velho e já saudoso pai. Pensem nesse exemplo. Deus é exatamente assim conosco. Ele não quer a morte do criminoso, mas Ele quer a morte do mal que há nele. Quando nos arrependemos, Ele nos dá sempre uma nova chance. E essa nova chance, quando que a gente tem isso? A vida sempre te oferece uma nova chance. Isso se chama amanhecer. Todos os dias a gente tem uma nova chance de mudança. Uma imagem bem simples, bem singela, mas profundo, né? É só a gente parar para pensar: mas quando que eu vou ter uma nova chance? Você tem todo dia, a todo instante. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante é acreditar em você de novo. Carlos Drummond de Andrade. A cada novo dia você ganha uma nova chance para fazer tudo diferente. A lei do progresso. Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, não teria lógica. A lei do progresso não existia para o homem. Então, se ele está num ciclo vicioso, se ele não quer melhorar, se ele não quer endireitar seus caminhos, é problema dele. Mas se ele quer, ele pode sempre, a qualquer momento. A cada novo dia é possível ele melhorar. E atender aos ditames da lei do progresso. Ninguém conseguirá, diz de novo para nós a mentora Joana de Ângeles, ninguém conseguirá permanecer indefinidamente nesse estágio de primarismo. O sujeito até pode querer ficar patinando, mas uma hora ele vai acordar. Porque os impositivos da evolução, vejam, faz parte da nossa natureza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que evoluir, não adianta. Podemos até não querer, e meio contra a vontade, mas nós vamos evoluir. Isso é inevitável. Porque os impositivos da evolução propelem sempre no rumo da grande luz, que atrai e fascina mesmo quando desconhecida. Os atavismos e vícios a que se encontra vinculado o ser, mantém-no nessa torpe e cômoda situação de recusar o conhecimento, temendo o esforço da mudança de atitude, o inevitável sacrifício da condição à qual se acostumou. Romper as grosseiras camadas vibratórias que o envolvem é a finalidade da reencarnação, que acena com o crescimento para Deus. As nossas esses atavismos aí, vícios, né, são as más inclinações que a gente carrega, que a gente traz. Essas nossas más inclinações querem que nós fiquemos numa posição cômoda, como diz a mentora, uma posição num verdadeiro marasmo, né, sem mudar nada, recusando o conhecimento. Como é que é o nome mesmo aqui da casa de vocês? Amor e conhecimento. Não podemos recusar esse conhecimento, meus amigos, não podemos. Romper essas grosseiras camadas que a mentora fala, romper essas camadas é se depurar, é evoluir e seguir no rumo da grande luz, como ela diz.
Não devemos, portanto, nos apoiar nessas bengalas psicológicas do comodismo, porque é cômodo, né, para nós, né? Façamos do medo uma escada, como diz Fernando Sabino, uma escada para romper esses obstáculos, porque toda mudança assusta, na verdade, né? Na verdade, a gente sente um receio sempre, né? E é preferível. O que é que nos faz ficar nessa cômoda situação? É aquilo que a gente já traz, é aquela bagagem, os atavismos, os vícios, as nossas más inclinações, querem que a gente se mantenha assim. Opa, mas peraí, para que eu vou querer aprender, para que eu vou querer me preocupar em endireitar os caminhos da vida, mudar, essa transformação, que isso na verdade depende de nós mesmos, uma hora a gente vai despertar. Para que eu vou ter isso? Tá bom assim, entendeu? E quem nos faz pensar assim é o que a gente traz, essa bagagem não quer que a gente cresça, e a mentora exatamente fala isso, romper as grosseiras camadas vibratórias, é dar esse salto, é passar por essa transformação. Essas grosseiras camadas vibratórias que ela fala, né, que na verdade a gente, né, nós vamos do bruto ao anjo. Esse romper é essa lapidação, com uma pedra bruta, na verdade, que tem que ir polindo, e tem que ir esmerilhando, e tem que ir burilando, lapidando, até chegar ao produto final. E nós vamos, não adianta, isso aí é inevitável. Mas não vamos recusar o conhecimento, jamais. Instruí-vos, este é o segundo, está escrito lá na parede de vocês. O mesmo ocorre com o espírito que necessita superar a pouco e pouco os impedimentos, a fim de atingir a finalidade para a qual foi criado por Deus. A viagem da treva na direção da luz é o objetivo da evolução. Enquanto te encontres na roupagem física, defrontarás lutas e processos desafiadores. Novamente, a mentora Joana de Ângeles. A fim de que se desenvolvam os divinos recursos que possuis e de que nem sequer te das conta. Através dessas rudes pelejas, não é fácil, através dessas rudes pelejas, irás desbastando as camadas grosseiras que os ocultam, ensejando-te a descoberta desses tesouros enriquecedores. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e quando o mal não tem remédio. Então o homem se põe a dizer, se no início da vida eu soubesse o que sei agora, não é mais desculpa, né? Eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Isso está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada, ele também se diz, eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado. Vejam, o conhecimento, o ensinamento, a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Uma imagem bonita de um pôr do sol que nos remete diretamente ao nascer do sol. Todo dia ele se põe e todo dia ele nasce, mostrando para nós que sempre é tempo da gente poder, se a gente quiser mudar, sempre é tempo da gente poder reparar os nossos enganos. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Mas é melhor que seja nessa, vocês não concordam? Se não tivermos crescidos, amadurecidos, experientes, adiantados o suficiente para resgatar nessa as nossas faltas, vai ser numa outra, sem dúvida nenhuma, vai ser numa outra ou na outra. Só que pare um pouquinho para pensar. Já vamos iniciar devendo, nós já vamos estar com dívida. Portanto, é bom que seja nessa, e logo. O ser humano está fadado à plenitude. Olhem essa frase novamente da mentora Joana de Ângeles, no seu livro Atitudes Renovadas. O ser humano está fadado à plenitude e o seu processo de iluminação é inevitável. Não adianta. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos partir sim do bruto ao anjo. Essa demora fica por conta de cada um, mas é inevitável.
Não adianta. Cabendo-lhe o dever de estruturar-se nos princípios ético-morais que proporcionam harmonia interior e bem-estar emocional, de forma a sentir-se estimulado pela necessidade do desenvolvimento das faculdades superiores que o caracterizam como herança do amor sublime de Deus. O erro, a ilusão do prazer, os comprometimentos são quase sempre inevitáveis, fazem parte do próprio processo. Errar faz parte do processo. No entanto, ao percebê-los, devem ser superados e logrados outros patamares, de modo que não interfiram nas ações novas que se devem tornar hábitos edificantes e enriquecedores. As atitudes renovadas abrem espaço para novas aspirações e futuras conquistas, que aguardam o indivíduo que aspira à paz e ao encontro com a perfeita identificação com os objetivos gloriosos que a vida lhe propõe. Edifiquemos os nossos caminhos, endireitemos as nossas estradas, porque até agora a nossa jornada tem sido tortuosa, cheia de altos e baixos, de desvios. É hora de endireitar os passos. Assim, lembra-nos Emmanuel, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Vejam que bonita essa imagem, que nos dá a ideia, do recomeço, de recomeçar, uma estrada reta. Recomeçar. Também lembra-nos aqui aquela velha frase de Chico Xavier, se não podemos voltar atrás e ter um novo início, podemos recomeçar agora e ter um novo fim. Sempre é tempo, meus amigos, sempre é tempo. Quiser deixar para outra, não tem problema, vai estar devendo. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido. Ele não repele nenhum daqueles que vão a Ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante, não somente a não mais fazer o mal, mas a fazer o bem, e sobretudo, reparar o mal que fizestes. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das nossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. O início é mais difícil, mas depois que a coisa engrenar, vai. Pode ter certeza que vai. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Como vimos no slide anterior, da mentora Joana de Ângeles, estamos fadados à plenitude. E para chegarmos à plenitude, devemos passar por os mais variados estágios evolutivos. Evoluir é conquistar graus mais elevados de consciência, reparando nossos erros, nossos enganos e endireitando os nossos caminhos. E lembrando, que eu falei antes, vou repetir agora, se não for nessa, será numa outra existência. Porém, é bom que se frise, Já iniciaremos devendo. Pensem sempre nisso. Então, meus amigos, não percamos mais tempo. Vamos acordar, vamos despertar nossa consciência e reparar nossos enganos, praticando doravante o bem, pois cada uma boa ação apagará uma falta nossa passada. Pensem nisso. Se eu fosse resumir os slides aí, já estamos partindo para as nossas considerações finais. Seria mais ou menos, tudo estaria condensado aí. Fomos criados espíritos simples e ignorantes. Temos o livre-arbítrio, responsável por nossos erros e acertos, por isso que eu falei lá no início. E aí já começa o problema, Porque na verdade a gente erra. A gente acerta, mas a gente também erra. Decisão temos que tomar a todo instante. Se fossem todas certas, seríamos máquinas, já falei. Nosso progresso espiritual depende das nossas escolhas. Lei de causa e efeito. Só colhemos o que plantamos. Se acertamos, ok, é nossa obrigação. Se erramos, devemos reparar praticando o bem. Arrependimento e despertar da consciência. Deus nos dá sempre uma nova chance. Se não nessa, noutra existência, com dívidas. Para que perder mais tempo, então? Acordemos.
A lei do progresso está aí. Somos fadados à plenitude. Vamos fazer a nossa parte, então, né, meus amigos? Naquela ilustração ali, podemos imaginar ali no patamar intermediário. Imaginemos apenas, né, dois espíritos, podemos dizer assim, dois benfeitores, que estão acolhendo alguns espíritos que já cumpriram sua jornada, que já estão galgando ali mais um degrau, mais um patamar na sua escala evolutiva, né, na sua escala espiritual, e eles estão galgando mais um degrauzinho. Mas tem um ali também que está apontando, né, que continua a estrada. A gente falou que a gente vai do bruto ao anjo, e esse do bruto ao anjo é nós que vamos determinar, né, quanto tempo vai demorar isso aí. Mas, né, a escada vai, sobe, sobe, sobe. Então, não desanimemos e vamos sempre pensar que é possível, a gente fez alguma coisa errada, é possível a gente mudar e transformar isso. Sempre, a todo momento, Deus nos dá sempre uma nova chance. Basta querer, depende só de nós e de ninguém mais. Ninguém pode consertar nada pela gente. Aqui estão a referência bibliográfica, que os livros que serviram de base para nossa pesquisa, para trazer aqui esse tema para vocês. Muitos deles já devem ter lido, né? Se não, fica a sugestão de leitura também, que são livros, são obras muito boas. Bem, essas então foram as nossas considerações, partindo já agora para os finalmente. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a vossa reflexão. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e principalmente a paciência de vocês, né? A paciência e a atenção dispensadas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.